Olá, boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui nesse nosso canal de comunicação aqui pelo Facebook e pelo YouTube para conversar um pouquinho mais a respeito do sermão mais famoso da Bíblia Sagrada, proferido por Jesus, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças de Jesus. Vocês vão chegando aí e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a segunda característica daquelas essenciais e indispensável para qualquer cristão na sua caminhada com Deus. Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez, então, nessa quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Você pode deixar, então, aí também o seu recadinho, o seu motivo de oração, para a gente poder, ao final da nossa transmissão de hoje, mandar um abraço para você. Um abraço muito apertado para minha aluna Cauane, que toda a transmissão está aí com a gente, prestigiando. Obrigado, tá, Cauane, pelo carinho. Deus abençoe você, seu pai. Deus abençoe também os demais irmãos e nossos amigos que vão chegando aí na nossa transmissão de quarta-feira. A gente está conversando acerca do Sermão do Monte. Foi o sermão mais famoso de Jesus Cristo, proferido há mais de 2000 anos, talvez no Monte Hermon. Alguns ainda não têm muita certeza da localização, qual foi esse monte que Jesus proferiu o seu sermão mais conhecido. O fato é que tem 8 características que elas são peculiar aos seguidores de Jesus e elas se tornam fundamento para qualquer pessoa que quer realmente agradar a Cristo. Semana passada nós falamos do primeiro fundamento. Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito. O que vem a ser o pobre de espírito? É aquele que tem a sua riqueza não nas coisas perecíveis desse mundo, não naquilo que o tempo pode acabar, que a ferrugem pode destruir, mas é esse esvaziamento de si, esse empobrecimento de si, saber que tudo que nós temos e somos não é suficientemente capaz de nos fazer merecedores da graça de Deus. A bem verdade é, como diz Paulo apóstolo, ainda que eu entregasse todos os meus bens, ainda que eu falasse todas as línguas, que eu tivesse 1000 vidas e todas elas fossem para Deus, não chegaria perto de eu obter de Deus algum mérito, porque a graça de Deus, o amor de Deus é muito maior do que a nossa autossuficiência. Então, esse estar ensimesmado não compete aos seguidores de Jesus. Isso é, tudo que temos, tudo que somos, o que vier a ser, é graças à bondade e à misericórdia de Deus. Vamos então começar falando então do choro. Eu estou trazendo aqui algumas considerações de John Stott, é um dos maiores teólogos da Inglaterra, da Europa, e também trazendo aqui um conterrâneo dele, um pouco mais antigo do que ele, do pastor Charles Spurgeon, ele que pregou esse sermão na sua igreja no ano de 1774, em Londres, e foi publicado esse livro, pouco tempo depois do seu grande sermão também. Então, existem sermãos que ficam aí durante a história, reverberando por causa da mensagem muito importante que ele nos traz. Sem mais delongas, então, a primeira característica da nossa mensagem foi: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos falar agora sobre a segunda bem-aventurança de Jesus. Felizes são aqueles que choram. Ora, possivelmente quando Jesus ele proferiu essas bem-aventuranças, algumas pessoas ao longo da sua trajetória ministerial sempre estavam chorando, ou chorando de aflição, ou chorando porque perdeu alguma coisa, ou chorando com o resultado do milagre, da provisão de Deus. O choro faz parte da condição humana e só não existirá depois da morte, quando Deus enxugará
todas as lágrimas humanas. Pergunto, qual foi a última vez que você chorou? Você é uma pessoa durona, que você chora fácil, ou você costuma não chorar com muita facilidade? A gente chora de alegria quando a gente reencontra alguém, ou quando a gente recebe uma boa notícia. A gente pode chorar também por causa de um reencontro, de uma pessoa amada que nós não víamos há algum tempo. Nós também podemos chorar de tristeza pela perda de alguém. Podemos chorar também por causa do lamento, de uma tristeza profunda, como era o caso do profeta Jeremias, que foi apelidado de o profeta chorão. Ele escreveu um livro chamado Lamentações, de tanto que era o choro desse profeta. Aliás, ninguém na Bíblia chorou tanto quanto Jeremias e como Davi, o grande rei Davi, do qual gemia e chorava com muitas das suas noites em claro por conta do seu pecado e por conta também do pecado do seu povo, porque o rei de Israel representava o seu povo diante do Senhor. Nós também encontramos na Bíblia o choro de Ana, o choro de uma mulher que estava infeliz, de uma mulher que precisava ter ou desejava ter um filho, mas não conseguia. Nós percebemos que existe também um choro de contrição do Ezequias, que estava próximo da morte, mas chorou e também colocou o seu choro e o seu lamento diante do Senhor. Chorar é um desses verbos que acompanha, então, o ser humano. Sabe o Eclesiastes, Salomão, filho de Davi, que falamos há pouco, ele já dizia que há tempo de chorar e há tempo também de sorrir. Então, eu gostaria de pensar com vocês sobre felizes são as pessoas que choram. Como diz uma antiga canção, o choro não salva, de igual modo apenas sentir-se indigno da salvação não salva. Mas o que salva é Jesus Cristo por meio do arrependimento, e ele vem em lágrimas. Eu quero trazer então essa consideração também de Charles Spurgeon, que vai dizer assim, quase que se poderia traduzir essa segunda bem-aventurança por felizes os infelizes, a fim de chamar atenção para esse surpreendente paradoxo que contém essa bem-aventurança que nós estamos pensando aqui. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a alegria da bênção de Cristo naqueles que sentem? Está claro no contexto que aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida, mas aqueles que choram a perda da sua inocência, de sua justiça, do seu merecimento próprio. Cristo não se refere à tristeza do luto aqui, mas à tristeza do arrependimento. Esse é o segundo estágio da bênção espiritual, porque uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo, outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Ou numa linguagem teológica, confissão é uma coisa e contrição é outra. Por exemplo, uma criança ela pode chorar porque ela caiu e se machucou. Ela pode chorar porque caiu, se machucou e porque desobedeceu a mamãe ou o papai dela. Muitas vezes a criança não tem maturidade para chorar a consequência da sua desobediência. Ela chora a dor da sua desobediência. Ou seja, ela está chorando porque ela se machucou. Mas não chora porque entristeceu o coração do pai ou da mãe e, em consequência, se autoflagelou. Ou seja, esse choro que Jesus está dizendo é um choro que demonstra da nossa parte esse arrependimento. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse consolo é nós experimentarmos uma outra face de Deus. O choro, ele também revela uma outra face do cuidado de Deus. Isso é muito interessante a gente pensar,
porque nós queremos apenas compartilhar com Deus das alegrias. É muito fácil você rir, e Jesus recomendou isso: chorai com os que choram. É fácil a gente rir com aqueles que estão rindo, é fácil se alegrar com alguém que está alegre, mas como é difícil a gente chorar com aqueles que choram. Como é difícil a gente compartilhar da dor e do sofrimento na mesma proporção daquela pessoa que chora. Nós também deveríamos chorar mais pela maldade do mundo, como os homens piedosos dos tempos bíblicos. Por exemplo, Ezequiel ouviu o povo de Deus descrito como aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio de Jerusalém. Qual foi a última vez que você chorou pelo pecado de alguém? Qual foi a última vez que em oração você pôde se constranger, se consternar diante de Deus por causa da maldade, por causa da injustiça, por causa da pobreza? Lendo um livro muito interessante que fala justamente sobre tudo isso que eu falei, a falta de justiça, a falta da maldade, a ausência da bondade e a fartura da maldade, faz com que nós choremos. E eu vi alguns dados nessa literatura que me chamou muito a atenção. O livro de Richard Stem, A Grande Lacuna, diz ali que existe, de fato, um sofrimento enorme no mundo que você e eu, às vezes precisamos até desconsiderar que eles existem, porque não suportaríamos o fato de carregar tanta dor, tanto sofrimento, tanta desigualdade. Você sabe quantas pessoas morreram hoje de fome no mundo? Há uma média de 30 mil pessoas, 30 mil pessoas que morreram de fome. Isso é chocante. Isso é chocante. Porque quando nós percebemos que existe milhares de pessoas que morrem, e 1/3 dessas mortes são crianças entre 1 e 4 anos de idade. Quando eu li essa literatura, né, dessa organização filantrópica, uma das maiores do mundo, eu estava indo dar leite para minha menina. E quando eu lia que várias mães na África, no Zimbalba e outras regiões, principalmente da África subsaariana, em que a grande miséria, a grande pobreza, ela assola de tal modo aquelas pessoas que, de fato, leva a gente a chorar, né? E aí, sabendo, né, que existe uma média de 10 milhões de crianças que morrem por ano por causa da desnutrição. Isso mesmo, 10 milhões de crianças que morrem no mundo por causa da desnutrição. E aí, colocando leite para minha filha, me veio as lágrimas. Eu falei, como pensando se fosse eu, um pai africano, de abrir a minha despensa e ali tinha umas 10 latas de leite que dava para uns 3 meses, enquanto muitos pais africanos, né, não têm o que comer hoje. Mas não é esse tipo de choro, né? O meu choro é um choro de contemplação, de admissibilidade, mas sim de ser um choro que nos leva a fazer algo em prol dessas coisas. Por isso que eu coloquei 2 coisas importantes. Primeiro, que a gente não consegue suportar o peso das injustiças e da maldade do mundo. Mas essa é a primeira questão. Mas a segunda questão é que, usando aí uma biografia de uma mulher que eu gosto muito, Madre Teresa de Calcutá, quando foi para suas missões na Índia, onde existia ali uma média de 500 milhões de pessoas na pobreza por conta dessa visão cultural e religiosa das castas. As castas superiores são aquelas pessoas mais de uma sociedade mais elitizada, pessoas mais instruídas, e a casta inferior são pessoas pobres, doentes e que vivem à beira da miséria. E aí desencorajaram a Madre Teresa
de fazer as suas missões num lugar tão pobre, tão miserável como era aquela região da Índia. E ela falou, Mari, o que a senhora vai fazer lá? É muita gente para a senhora dar conta. A senhora não vai conseguir mudar a realidade da Índia. Mas ela falou, quem disse que eu estou indo para mudar a realidade de 500 milhão de pessoas? Mas na vida de quem eu me aproximar, eu farei a diferença. E talvez essa seja a terceira questão. É de nós chorarmos pelas injustiças, pelas desigualdades, pelo sofrimento, pela dor do outro. Isso já demonstra que você não é uma pessoa individualista, uma pessoa que pensa só em si, mas não basta apenas admitir e chorar e não fazer nada. E aí é o convite que Jesus nos faz, de nós não apenas chorarmos, mas de nós sermos os consoladores, como se Deus, por meio de nós, consolasse essas pessoas. E aí, voltando para o livro, o Richard Stein, ele desafiando os cristãos dos Estados Unidos, do seu país, dizendo o seguinte, dando outro dado alarmante. Os cristãos norte-americanos gastam o equivalente a 15 bilhões de dólares americanos com pet shopping. Todos usando seus cachorros, comprando brinquedinhos para os cachorros. Os Estados Unidos existem 600 missões estrangeiras para cuidar dos pobres e apenas 5 bilhões de dólares americanos são investidos anualmente. Ou seja, não basta às vezes a gente orar, se indignar contra a injustiça e não fazer nada. Esse é um tipo de choro que Deus não consola, porque Deus está mais preocupado em consolar o choro daqueles que estão no fronte de batalha, chorando, enxugando as lágrimas e chorando novamente a dor e o sofrimento dessas pessoas. Eu penso que, meus irmãos, Jesus se alegra muito mais com esse choro do que com as festas solenes, do que as assembleias solenes, do que os cultos e as reuniões transvestidas de alegria, quando essa alegria entristece o Senhor, quando ela é desprovida da diaconia, do amor ao próximo. E para mim essa leitura foi um tapa na cara, um soco no estômago, porque como nós precisamos, de fato, aprender a chorar a dor do outro. Como o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez um gemido inexprimível seja aquela dor que você sente. Eu não sei se você já sentiu uma dor. Mulher que tem parto sabe qual é a dor, né? A dor, para um homem sentir uma dor de parto, dizem que é pedra nos rins, né? É a dor mais próxima para o vislumbre de um homem saber o que uma mulher sofre nas dores de parto. Umas a dor é muito mais intensa, outras é ainda encurtada, mas o fato é que o Espírito Santo também ele chora, ele geme quando ele vê a maldade, quando ele vê o sofrimento, quando ele vê a desigualdade, quando ele vê o individualismo triunfando sobre a coletividade e a comunidade. E se eu penso que se Jesus chorou, se o Espírito Santo chora, nós também precisamos aprender a chorar, a derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Charles Spurgeon, ele vai continuar dizendo aqui que é Cristo que derrama o óleo sobre as nossas feridas e que consola o seu povo. E Cristo, ele derrama esse óleo nas feridas e concede paz às nossas consciências magoadas e marcadas. Mas ainda choramos também por causa do sofrimento e da morte que o pecado alastra pelo mundo inteiro. Só no estado final de glória que o consolo de Cristo será completo, pois só então o pecado não existirá mais e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Enquanto aqui vivermos, nós choraremos. Enquanto aqui chorarmos, temos a promessa de um Consolador. É inevitável e diria até necessário que o choro faça parte da nossa
jornada, porque o choro lava a alma, lava o coração, bota para fora tudo aquilo que possa estar intoxicando a alma humana do orgulho, da prepotência. O choro traz leveza. E para esses, há uma promessa de Jesus: bem-aventurado vocês que choram, porque vocês vão experimentar o consolo, porque vocês vivenciam e experimentarão uma outra face de Deus. Deus, Ele é o Consolador. E por que Deus é o Consolador? Porque é inevitável a gente viver nessa terra e não chorar. Aliás, nós, quando chegamos a esse mundo, chegamos com um berro de choro. Choramos e choramos. E quando nós partirmos desse mundo, causaremos choro do mesmo modo como chegamos aqui. Mas Jesus está dizendo: chorem, mas chorem pela causa certa. Não chore apenas como o exemplo que dei, porque a criança caiu e lhe feriu e chora por causa da dor. Chore antes porque você desobedeceu o seu papai e a sua mamãe. Chore porque você sabe que nem sempre consegue viver o ideal daquilo que Deus requer de cada um de nós. O choro, diz a palavra de Deus, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro faz parte da vida. Bem-aventurado, felizes são aqueles que choram. Se você chora, é porque você será bem-aventurado por Deus. Mas é preciso dizer que existe choro que ele não pode ser consolado. Há um choro que não é ouvido. Para eles não há conforto. É choro sincero, mas é choro indevido. É choro da reclamação injusta, e que a Bíblia chama de murmuração. O povo de Israel, libertado, chorava porque não estava no Egito, onde eram tratados com rações mínimas de comida e controladas pela violência. O povo chorava porque queria voltar para uma vida miserável. Não pode ser consolado, senão exortado. Por vezes nós podemos agir do mesmo modo. Podemos chorar pela perda de coisas ruins, às quais nos agarramos. Procedemos por vezes como crianças de quem se arranca a chupeta e choramos ao gemido. Mas seu bem está em perder a chupeta. Ora, quem é o pai, quem é a mãe que não fez do choro uma necessidade para a correção do seu filho? E depois do choro veio também o consolo. Nessa situação, a palavra de Deus, de Moisés, se aplica a nós. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 1, versículo 45. Vocês voltarão e chorarão perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Não choremos então, meus irmãos, por razões que não vale a pena, nem murmuremos contra Deus. Se existe um choro que não recebe o conforto e o encorajamento do Senhor, a não ser a exortação e a repreensão, é o choro desprovido de arrependimento. É o choro pelo qual não vale a pena chorar. Precisamos manifestar nossa solidariedade para com as vítimas. Ser solidário é fazer o que pudermos pelo outro, seja próximo ou seja distante. Ser solidário é receber a notícia da morte do próximo como algo que nos diminui, conforme a expressão de John Jones. O contrário é a indiferença, que é uma forma de crueldade. E a gente pode dar uma triste situação das pessoas que não se sensibilizam com a dor do outro. Me lembro que quando morava no Rio de Janeiro e havia ali muita forma de injustiça, de maldade, pessoas sendo assaltadas, pessoas usuárias de drogas,
pessoas mendigando, pessoas em prostituição. E quando essas pessoas que são feitas à imagem de Deus, nós passamos na cidade, parece que elas vão fazendo parte da paisagem, aquilo não choca mais a gente. E quando nós chegamos a esse ponto, meus irmãos, nós precisamos rever e precisamos dessa bem-aventurança de Jesus. Geralmente, quando eu vejo uma pessoa na rua mendigando, eu falei, meu Deus, por que essa pessoa está nessa condição? Onde está a família dessa pessoa? Quando via pessoas usuárias de crack, usando e destruindo a sua vida com as drogas, eu falei, o que fez essa pessoa achar que ela não é amada, que ela não é valorizada? E esse choro, ele precisa realmente ganhar um pouco mais do nosso cotidiano. Não podemos ser insensíveis com a dor das pessoas ao ponto de viver num mundo enclausurado e num mundo recluso, sem perceber a dor e o sofrimento das pessoas. Ora, Jesus, quando esteve no seu ministério, ele chorou a morte de um amigo, Jesus chorou a indiferença de Jerusalém, Jesus, ele chorou porque ele sente compaixão, porque ele não via as pessoas como paisagem de uma cidade, de um estado, de um país, porque ele via cada indivíduo como um ser amado por Deus. É esse tipo de choro que Jesus nos convida a chorar o choro do arrependimento, do nosso próprio pecado e do pecado do outro. Chorar toda vez que a injustiça ela está vilipendiando o direito de uma pessoa de ter o básico e o mínimo para a sua subsistência. E nós precisamos, meus irmãos, aprender a orar com os olhos abertos, mas orar também permitindo que as lágrimas possam lavar o nosso ser e o nosso coração. Essa é a virtude que eu gostaria de falar de forma bem objetiva com os irmãos sobre o choro, da importância dele nesse tópico do sermão de Jesus Cristo. Se Jesus ele enfatizou das 8 virtudes essa como a segunda, nós precisamos pensar como é que nós temos vivido a nossa vida. Nós perdemos a capacidade de chorar pelo nosso pecado? Aliás, qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por conta de uma ofensa? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por contemplar a grandeza da presença de Deus e a bênção de pertencer a Ele? Qual foi a última vez que você chorou porque você se indignou com a injustiça? Qual foi a última vez que esse choro levou você a agir de forma diferente, a agir de forma diaconal? Então eu penso que é esse choro que o Senhor nos convida a chorar, a termos olhos e percepções um pouco mais próximas do olhar e da percepção de Deus. Talvez se não temos chorado, não é porque não nos falte lágrimas, talvez é porque o nosso olhar, talvez porque a nossa visão, ela precisa ser reconectada à visão de Deus. É impossível olhar o mundo que é alvo do amor de Deus com indiferença, com vista grossa, ou melhor, fazer vista grossa aos problemas do mundo. Jesus, quando aqui andou, ele não fazia vista grossa, ele não andava e não fingia o que estava ao seu redor. Aquilo que os seus olhos via tocava o seu coração, e aquilo que tocava o seu coração tocava também as suas mãos. Eu espero que, como seguidores de Jesus, nós possamos ter essa e outras características que são essenciais, e volto a dizer, indispensáveis, para que nós possamos realmente ser discípulos, que possa viver essas atitudes que agradam e que é a expectativa de Jesus. Pobreza de espírito, foi o que falamos quarta-feira passada, é esse despreendimento de tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, que é a nossa
maior riqueza. E é também a capacidade da gente não perder a indignação, o lamento, quando nós percebemos a miséria, a tristeza e a dor. E quando isso lhe for muito, não permita que também que o choro lhe deixe ser uma pessoa amarga, triste, melancólica. É preciso que no meio das lágrimas nós nos recordemos que há choro de alegria, que há choro de ânimo redobrado, que há choro do reencontro. E para esse choro há uma recompensa e há um conforto e um consolo. Mas para o choro do erro pelo erro, do choro de saudosismo do pecado e de coisas ruins, para esse choro não há conforto, não há consolo, mas há uma exortação do Senhor. E que Deus te abençoe e que nós possamos, em nossas orações, aprender também a essa que é um exercício da espiritualidade daqueles que se aprofundam em Deus. Aprender a chorar, sabendo que Deus enxugará de todos os olhos as lágrimas daqueles que choram do jeito certo, do jeito que Deus deseja. Essa é a minha oração, desejo que você possa realmente viver essa virtude. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus abençoe todos vocês que estão aí com a gente, a Nira, a Maria, David, vocês que estão também aí no YouTube, não dá para ver agora quem está no YouTube, mas espero que Deus esteja abençoando você, que de algum modo essa palavra possa chegar ao seu coração. Ore ao Senhor, se conecte com Ele, tente ir fundo na sua espiritualidade com Deus, reconhecendo quem você é e reconhecendo quem é Deus, porque o conhecimento, vai dizer Pascal, que o conhecimento da miséria humana, sem esse suporte de Deus, gera desespero, gera agonia, gera desilusão. Mas chorar o desespero da humanidade, da nossa dor, das nossas intempéries, das nossas dificuldades, das nossas aflições, com o conhecimento de Jesus Cristo, isso gera esperança, gera conforto, gera paz, essa paz que excede todo entendimento humano. É esse tipo de choro que Deus quer que você chore. Vamos falar com Deus? Pai de amor, Pai de toda misericórdia, de toda bondade, nós louvamos o Teu santo nome e pedimos, Senhor, essa capacidade do Senhor, a fim de que nós possamos viver todos os valores e características que o Senhor, nessa palavra, no Sermão do Monte, pregou e desejou com que cada um dos seus seguidores vivesse. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa gerar em nós tudo aquilo quanto precisamos para viver a partir das expectativas de Jesus. Deus de amor, que nós não sejamos insensíveis à dor e ao sofrimento, que nós não nos tornemos pessoas insensíveis com a aflição, mas permita, Senhor, também que nós não possamos ser melancólicos ou vivermos a desilusão, a fim de que nós, na nossa limitação, não nos afoguemos em tantas lágrimas, mas pelo contrário, que nós possamos ter as nossas lágrimas enxugadas e consoladas pelo Senhor, a fim de que também possamos consolar e confortar outras pessoas que precisam desse conforto e desse consolo. Não permita que o nosso choro seja um choro sem alento. Não permita que esse meu irmão e que essa minha irmã, quando ao chorar, eles sintam-se que estão desamparados, sozinhos, sem esperança. Porque nem mesmo a morte pode, Senhor, romper com a promessa de que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a capacidade para amar, para chorar, para se indignar. Mas como precisamos nos abastecer mais desse amor
a fim de que nós possamos, Senhor, ser os olhos de Cristo, a fim de que nós possamos ser as mãos e os pés de Cristo nesse mundo em que estamos suscetíveis ao choro da alegria, ao choro da dor, ao choro do desespero, mas jamais, Senhor, permita que nós sejamos apanhados pelo choro em que nos será privado o conforto e o consolo. Essa é a promessa, essa é a garantia que a Tua palavra nos diz. Talvez o Senhor não nos livrará de problemas terríveis que nos fará chorar, mas muito obrigado, porque nós temos a garantia que o Senhor estará conosco, enxugando dos nossos lágrimas, dos nossos olhos toda lágrima e nos dando o conforto, o consolo que tanto precisamos para seguir em frente. Cuida de cada um dos meus irmãos, daqueles que choram, daqueles que choraram, daqueles que hão de chorar, que chorem pela causa certa, pelos motivos certos, a fim de que as nossas lágrimas sejam colhidas no Teu odre e possa ser para Ti um verdadeiro louvor e uma verdadeira oração de adoração e de reconhecimento daquilo que só o Senhor pode gerar em nós, corações quebrantados e contritos. Gera isso em nós, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoe cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão, cuida de cada família, cuida de cada necessidade, abençoe o nosso país, abençoe a nossa cidade, o nosso estado. Nós oramos, Senhor, em relação a tudo isso que tem acontecido, quantos são os problemas, os desafios que nós estamos enfrentando. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Se não for possível, Senhor, resolver todas as demandas dentro da nossa perspectiva, mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor esteja conosco. Pedimos que ao menos o Senhor esteja abreviando esses dias difíceis, a fim de que nós possamos aprender a crescer e a depender em cada situação do Senhor. Oramos por isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você que está aí nos acompanhando nessa transmissão. Deus abençoe a sua vida. Quero dar só alguns recadinhos para vocês. A nossa igreja domingo, então, estará aqui às 19 horas, nesse canal aqui do YouTube, no ICBE Esperança, o canal do YouTube da igreja, e também na página do Facebook CBE da Comunidade Batista Esperança. Obrigado, meus irmãos, obrigado a todos os amigos, meus alunos, pela sintonia, pela conexão. A gente volta, então, domingo. Domingo haverá a ceia do Senhor, você pode preparar o seu pão e o seu vinho de uva para que nós possamos juntos participar da mesa do Senhor, esse memorial em que nós relembramos a morte e ressurreição de Cristo, né, como essa aliança da nova aliança de Deus na raça humana através de Jesus de Nazaré, e que nós, sua igreja, fazemos parte, somos responsáveis para levar essa mensagem de boa fé e de boa esperança a todos quanto necessitam. Deus abençoe mais uma vez aí você na sua semana. Estamos no meio aí da semana, que você possa ler com a gente, acompanhar com a gente na próxima quarta-feira também a nossa continuidade desse estudo, onde nós estamos falando das 8 características que Jesus pregou no Sermão do Monte, e estaremos falando sobre mansidão, né, na próxima quarta-feira. Fica então a nossa dica para você também ler o livro de Charles Spurgeon. É só baixar no PDF As Bem-aventuranças. Você pode adquirir aí um excelente material também para seus momentos devocionais. Então, Deus abençoe você. A gente se encontra, então, novamente domingo às 19 horas por aqui, tá bom? Abraço e que a boa mão do Senhor seja sobre